E aí, pessoal, aula de hoje sobre estratégias de leitura em língua estrangeira, extremamente importante para quem quer prestar vestibular. Então, vamos lá. Bom, as estratégias de leitura de texto em língua estrangeira, nós temos duas estratégias. Uma que se chama skimming e a outra que se chama scamming. E aí nós vamos ver uma por uma o que cada um, para que cada uma serve. Bom, vamos lá. Se eu for pegar a palavra skimming, no significado dela, lá no dicionário, vai significar desnatar. Ou seja, essa estratégia de leitura é para você dar uma olhadinha rápida, uma olhadinha superficial no texto. É como se você estivesse tirando a nata do leite. Então, tirar aquela parte mais, a parte grossa, entendeu? Para obter as informações principais do texto. Onde que eu vou encontrar esse tipo de informação principal? No título, no rodapé, através de uns números, de umas datas, a figura, gráfico, foto, palavras que estão em negrito, que estão em destaque. E aí essa técnica te permite uma compreensão mais global, geral do texto. Bom, em textos de vestibular, essa técnica você vai utilizá-la da seguinte forma. Em primeiro lugar, você vai ler o título do texto e destacá-lo. Segundo lugar, você vai verificar a fonte do texto, ou seja, você vai lá no rodapé do texto e vai ver de onde esse texto foi tirado. Então é bom porque aí você vê de que revista que foi tirado, o ano que foi tirado, determina já uma época na sua cabeça, já dá para desenvolver várias coisas aí. Terceiro lugar, verificar se tem a presença de figuras e gráficos, ou uma foto, algo que te diga um pouco mais também sobre o texto. Quarto lugar, você vai dar aquela passadinha de olho no texto e se perguntar: meu, que tipo de texto que é esse? É um artigo, é uma crítica, é uma música, propaganda, é uma carta do leitor? Que tipo de texto é esse? É um texto científico? E em quinto lugar, você vai na questão do texto, que no Enem e na maioria dos vestibulares já está em português, e dá uma olhada nessa questão. Então, aí você consegue já tirar pelo menos qual é o assunto principal do texto. E aí, quando você lê depois a questão do texto, aí você vai scan the text, ou seja, escanear o texto, fazer aquela varredura, dar uma explorada em busca de uma informação mais objetiva, em busca de detalhes, em busca de palavras-chave. E aí você vai explorar um pouco melhor esse texto para que você consiga responder essa questão. Coloquei aqui um exemplo de um texto onde a gente pode desenvolver essas técnicas. Então vamos lá, você se deparou com um texto desse. E aí, o que você vai fazer em primeiro lugar? Olhar o título do texto. Então, quotes of the day. Quote significa citação. Então, as citações do dia. De que dia? 2 de setembro de 2011. Então, aí, nós separamos o título do texto. Em seguida, você vai olhar o rodapé do texto para ver de onde esse texto foi tirado. E aí, você achou aí que é do site da Time. Time é uma revista americana, como a Veja, uma revista sobre variedades e notícias. E aí, então, esse quotes of the day seriam as frases que as personalidades disseram durante a semana que causaram mais impacto. No caso aí, foi o primeiro-ministro britânico David Cameron. Bom, vou olhar a pergunta agora para saber o que eu vou ter que procurar especificamente. Vamos lá. Então, a respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal o quê? Se você tiver um pouco mais de dificuldade, você lê as alternativas, mas eu não aconselho. Vamos voltar no texto e verificar o que essas palavras de David Cameron deram como alerta, qual foi o foco principal. Bom, aí você vai no segundo parágrafo, onde aparece o nome de David Cameron, e vai nas frases que ele falou. E aí você já acha, entre aspas, a palavra-chave. Então, quando a gente faz o escaneamento do texto, é nesse sentido. Então, você achou aí tough love. Tough love é uma expressão americana que tem uma expressão equivalente em português que se chama amor exigente. A gente não usa tanto, tá? Mas essa expressão amor exigente, ela se refere àquele tipo de educação onde os pais dão amor,
mas exigem, são exigentes, exprimem consequência, exercem sua autoridade sobre os filhos, tá? Então, aí é a explicaçãozinha que eu coloquei sobre essa expressão. Então, expressão que significa dar amor, mas sem deixar de impor limites e de exercer sua autoridade. Continuando. A respeito então dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, essas palavras de alerta têm como foco principal o quê? Letra A, enfatizar, então, dar ênfase na discriminação contra os jovens britânicos e as suas famílias, pensando na palavra-chave que nós destacamos, não. Letra B, criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens? Também não, porque está falando daquele estilo de educação de amor exigente. Letra C, estabelecer relação entre a falta de limite dos jovens e o excesso de amor? Não, justamente o contrário, está falando nessa questão de impor autoridade e impor limite. Letra D, reforça a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. Senti firmeza nessa. E letra E, descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias dos jovens britânicos, também não menciona no texto, então nós ficamos com a letra D. Vamos lá. Aqui, fazendo a técnica do skimming, a gente já identifica que esse texto, dando uma olhada geral, se trata de um cartoon, ou seja, uma tirinha, tá? Então aí a gente vai para a questão do texto, nem vamos ler. Bom, então aqui ele dá uma explicadinha sobre o que é cartoon. Então, cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre os nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia o quê? Então, eles querem saber o que aquela conversação que aconteceu no cartoon evidencia. Vamos para ele. Então, lemos o título já. Ah lá. Então, através da técnica do scanning, agora a gente vai identificar o que ele enfatiza. Então, em primeiro lugar, ele fala aí, ó, na primeira. Ain't no way you all should be here if you don't speak English real good. Então, é aquela fala mais caipira. Então, ele fala diversas coisas aí de forma não culta. Mas o que ele quer dizer na frase dele? Não tem modo de você estar aqui se você não falar inglês muito bem. Então, na opinião do caipira, ele fala inglês muito bem, apesar de ter usado um inglês mega coloquial, nada aceitado gramaticalmente pela gramática normativa. Vamos para a segunda fala. Sure, may I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb. Então, ele fala, claro, como dizer, claro que aceitam pessoas que falam bem, mas devo sugerir que você evite duplas negativas e não esqueça de usar um advérbio. Então, ele usou aqui o inglês culto justamente para ironizar o cara no modo dele falar, certo? Então, aqui eu coloquei uma explicaçãozinha que diz justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Então, pensando nisso, vamos para a questão. Bom, então, questão A, o que ele vai evidenciar, então? A predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão? Não. Linguagem informal sobre a língua padrão? Letra B, dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos de linguagem. Então, essa diferença de reconhecer que existe um, que existe o outro. Letra C, aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas? Não, um foi irônico com o outro, dizendo que o outro fala esquisito. Letra D, necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens? Ninguém fala de um ter que estudar ou o outro. Letra E, facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Aqui não é uma questão de sotaque, aqui é uma questão de inglês culto ou não. Então, a alternativa adequada é a letra B. Próxima. Bom, aqui dá para perceber que é uma música por conta do autor da frase, Jimi Hendrix, que é um músico. Então fala o seguinte: When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Então, quando o poder do amor superar o amor ao poder, o mundo conhecerá a paz. E aí vamos para a questão. Enunciado. Aproveitando-se de seu status social,
e da possível influência de seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, power e peace para justificar sua opinião de que. Então vamos ver como é que ele joga com essas palavras e qual é a palavra-chave que aparece aí. Então, when the power of love, então quando o poder do amor e amor ao poder. Então, verifica que nesse caso, diferente da matemática, a ordem dos fatores altera sim o resultado. Então, a ordem das palavras muda completamente o significado. Então, no primeiro destaque, o poder do amor. E no segundo, o amor ao poder. E aí tem uma palavrinha-chave aí no meio, overcomes, que quer dizer triunfa, supera, consegue se sobrepor. Então, quando o poder do amor superar o poder ao poder, o amor ao poder, perdão, o mundo conhecerá a paz. Então, pensando nisso, vamos para a questão. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens? Claro, porém não é isso que diz a música. O amor pelo poder deve ser menor que o poder do amor. Sim, quando ele diz que o poder do amor tem que, quando ele supera o amor ao poder, a gente encontra paz, é essa mensagem que ele está passando. Olha a letra C. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam? Não necessariamente, tá? Não é isso que ele diz. Em inglês, você tem que ficar atento ao que o trecho disse. Nada mais. Letra D. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas? Então, não. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Pode ser, mas não é isso que diz o trecho em questão. Então, a gente fica com a letra B. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.